Estou convencido de que aquele que começou boa obra em vós, vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Filipenses capítulo 1, versículo 6. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado não por vontade humana, mas pela soberana eleição de Deus, aqueles que estão perseverando na graça que lhes foi concedida, em meio às tribulações deste tempo presente. A vós escrevo com lágrimas nos olhos, mas com a esperança firme naquele que nos prometeu que jamais deixaria pela metade a obra que começou em nós. Dou graças ao meu Deus todas as vezes que me lembro de vós, não por mérito vosso, mas por causa da graça que em vós operou e ainda opera. Pois estou certo, convicto e plenamente persuadido disto, que aquele que em vós começou a boa obra há de completá-la até o dia de Jesus Cristo, o nosso Senhor. E digo isso não apenas por palavras piedosas, mas porque o Espírito assim testifica em meu coração. Filhos amados, a obra que Deus começou em vós não foi iniciada por acaso, nem por impulso de ocasião. Não foi um sentimento passageiro ou uma emoção do momento. Antes, foi plano eterno, propósito selado antes da fundação do mundo. Quando fostes chamados com um chamado santo. Quando fostes salvos, não fostes resgatados para ficardes estagnados, mas para prosseguir em santificação, em transformação e em vitória. Talvez hoje tu olhes ao redor e vejas um mundo em confusão. Desemprego aumenta, relacionamentos se rompem, e a ansiedade parece tornar-se uma sombra constante a vos seguir. Muitos de vós lutais para prover sustento à vossa casa. Outros choram por não verem frutos em seus ministérios. Há ainda aqueles que oram por um cônjuge, sentindo-se esquecidos e solitários. Mas vos digo, como servo de Deus, aquele que começou a boa obra em vós também está nos bastidores da vossa história. Ele está trabalhando quando não vedes, ele está moldando quando tudo parece parado, ele está provando vossa fé, não para destruir-vos, mas para refiná-la como ouro. Acaso o oleiro abandona o vaso no meio do processo? Ou o lavrador deixa a semente ao relento? Não, 1000 vezes não. Assim também é Deus convosco. Vejo entre vós alguns que, tendo começado bem, agora se sentem cansados. Tendes orado, jejuado, servido, e ainda assim parece que nada muda. Mas lembrai-vos de Jó, que mesmo sem entender o que se passava, declarou, ainda que ele me mate, nele esperarei. Sim, vossa confiança não pode estar nas circunstâncias, mas naquele que prometeu. Quantos de vós estáis buscando um emprego, uma porta aberta, uma promoção? E quando a porta não se abre, pensai que Deus esqueceu-se de vós? Não, amados. Ele é o Deus que promove no tempo certo. Ele está ensinando-vos a depender dele e não do salário, a confiar na sua provisão e não no braço do homem. Pois está escrito, o justo viverá da fé. E vos afirmo, muitos de vós vereis portas se abrindo de modo inesperado, porque Deus honra os que esperam nele. E quanto aos relacionamentos, quanta dor tendes enfrentado. Quantos corações partidos, quantas decepções. Muitos deram o coração a quem não valorizou, e agora duvidam se ainda é possível amar. Mas eu vos digo, o Deus que começou a boa obra em vós também está restaurando vossa identidade. Ele vos fará entender que amor não é carência, que aliança não é troca, e que aquele que ele une, homem algum pode separar. Jovens, não vos precipiteis. Casamento não é fuga da solidão, mas expressão do propósito de Deus. E aqueles que já se casaram e enfrentam crises, digo, o Senhor é aquele que reconcilia, que sara feridas e restaura alianças. Não abandoneis o que Deus vos confiou, antes buscai a direção dele. Quanto à vossa vida espiritual, sede diligentes. Não negligencieis a oração, pois é na intimidade com Deus que vossas forças são renovadas. Muitos têm esfriado porque trocaram o altar pela distração, o jejum pelas redes sociais, o tempo com Deus pelo entretenimento fútil. Voltem ao primeiro amor. Lembrai-vos de como era no início, o fogo, a paixão, a santidade. Ele que começou a boa obra vos chama de volta ao secreto.
Mas talvez digais: Paulo, falas assim, mas não sabes como é difícil hoje. Ó, amados, eu vos entendo. Também fui rejeitado, açoitado, apedrejado, náufrago, abandonado por amigos. Também chorei, também temi. Mas em tudo fui sustentado por aquele que é fiel. E fiel é o que prometeu. Não vos conformeis com o presente século. A cultura deste mundo dirá que o sucesso é ter fama, dinheiro, beleza e reconhecimento. Mas vos digo, verdadeiro sucesso é cumprir o propósito pelo qual fostis criados. E vos afirmo, Deus ainda vos usará. Vossos dons não morreram. O chamado não expirou. A visão que Deus vos deu ainda está de pé, e Ele mesmo há de cumprir. E não apenas na vossa vida individual, mas também como igreja. Pois muitos olham para o estado da igreja hoje e dizem: onde está o poder de antes? Mas o Senhor está purificando seu povo, separando o trigo de joio, preparando uma noiva sem mácula, sem ruga. A obra ainda não terminou, e Ele virá buscar uma igreja gloriosa. Sede firmes, sede constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, porque o vosso trabalho não é vão. Mesmo quando não vedes resultados, Deus está vendo vossa fidelidade. Ele vê quando evangelizais, mesmo sem retorno. Ele vê quando dais, mesmo com pouco. Ele vê quando perdoais, mesmo sem reconhecimento. Portanto, não desanimeis. Se caístes, levantai-vos. Se chorastes, enxugai as lágrimas. Se vos desviastes, voltai à vereda antiga. Porque Deus é Deus de recomeços. E Ele não apenas começa, mas sustenta e há de completar. Lembrai-vos de Abraão, que esperou anos por uma promessa. De Davi, ungido rei, mas perseguido por anos antes de subir ao trono. De José, vendido pelos irmãos, preso injustamente, mas exaltado a governador. Em cada um deles, Deus iniciou uma obra e a completou. E quanto a vós, vos deixarei esta exortação final: não permitais que a pressa mate o processo. Não tentai ajudar Deus com atalhos humanos. Esperai com fé e perseverai com esperança. E enquanto esperais, servi com alegria. Porque aquele que começou em vós a boa obra, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. A Ele, o autor e consumador da nossa fé, seja a glória, a honra e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém.